Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Abraão Soares e vamos dar continuidade às nossas reflexões no livro de Tiago. Hoje no capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Depois de aprendermos o perigo do orgulho e das consequências em trazer contenda e divisão entre os irmãos, hoje nós vamos aprender nesse texto as consequências de falar mal do irmão, ou seja, da maledicência. Alguém já sugeriu que antes de falar tecer alguma crítica, nós devemos pensar pelo menos em 3 perguntas. A primeira é: fará bem ao meu irmão isso que eu vou dizer? Em segundo lugar, devemos se perguntar: fará bem a mim mesmo? Como isso pode me edificar? E em terceiro é que de que forma isso que eu vou falar sobre meu irmão vai glorificar a Deus. Lá no capítulo 22 de Mateus, Jesus ele nos ensina o maior de todos os mandamentos, mas também o segundo, que é semelhante ao primeiro. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mas o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Falar mal do irmão seria se opor a este mandamento. É como se ele não tivesse validade para nós. No versículo 11, na parte B, ele diz: fala mal da lei e a julga, esquecendo de quê? De que Deus foi que instituiu a lei, foi ele que instituiu o mandamento. Então só ele está acima da lei, porque é por meio da lei que ele nos julga, que ele traz justiça. E continuando, ele diz: se julgas a lei, já não és mais cumpridor da lei, mas juiz. Quem fala mal do irmão está se colocando na posição de juiz e não de servo, e não de discípulo do Senhor. E como se tivéssemos esta capacidade, de ser juiz, mas sabemos que todos nós falhamos e todos nós somos dependentes da graça de Deus e que precisamos sim da ajuda do Senhor, da misericórdia dele para continuar e de perdão, sim, dos nossos pecados. E aqui mais uma vez Tiago ele nos mostra como nós precisamos alinhar a nossa fé com a nossa prática. Lembrando lá que no capítulo 2, versículo 26, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Por isso que aquilo que nós expressamos, que aquilo que nós falamos, precisa estar alinhado com a fé que nós confessamos ter, porque senão a nossa fé não será viva e também não será eficaz. E que não adianta o conhecimento correto sobre Deus se este conhecimento não muda nada em minha vida. E que podemos cair no erro de, ao invés de olhar para os nossos próprios pecados, tentando consertar as nossas próprias falhas, claro, diante de Deus, nós estamos apenas olhando para o outro e para as falhas do outro e julgando o próximo. E no versículo 12 é bom lembrar que vemos que somente Deus é superior à lei, porque foi ele mesmo que instituiu. E aqui Tiago ele não está proibindo que haja disciplina na igreja para aqueles que são desobedientes aos padrões da palavra. E nem está proibindo que nós não podemos ensinar aquilo que é correto e aquilo que é errado, segundo a palavra de Deus. Mas a preocupação de Tiago aqui é com um discurso invejoso, com aquelas palavras e conversações que não edificam, mas que causam, sim, inveja, divisões, contenda entre os irmãos. Mas antes de finalizar, veja como Jesus ele nos ensina a lidar com o irmão que erra conosco. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui nós vemos que Jesus ele nos instrui a resolver com a pessoa em primeiro lugar.
E mesmo que ela não queira ouvir, ainda dar chances a ela de se reconciliar. Mas o mais importante, tratar sem fofoca, tratar sem contenda e agir de modo que seja pacificador. Precisamos ser aqueles que promovem a paz e não a contenda entre os irmãos. Então que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores, aqueles que falam para edificar, que ajudam os outros com suas palavras. Foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor nos ajude a observar aonde nós precisamos melhorar, aquilo que nós estamos falando que não faz parte do nosso vocabulário ou de falatórios que precisam ser melhorados para que não haja contenda. Obrigado por você ter assistido até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva neste canal, ative as notificações e também deixa aqui o seu like, participa aqui, deixa o seu comentário com sugestões e seu feedback é muito importante, tá bom? Deus abençoe, acompanhe essa série e os outros vídeos que nós temos aqui no canal também. Até mais!